Vamos ler alguns versículos que se encontram no livro de Levítico, no capítulo 6. Vamos ler do verso 8 até o verso 13. Glória a Deus. Levítico, capítulo 6, verso de número 8, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. O holocausto deverá ficar queimando por toda a noite até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo deverá ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linhos por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu do altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro. O fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Vamos todos repetir esse último verso? O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra, irmãos? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, isso é um ensinamento muito simples até, mas com muito poder, né? Muito poderoso, que é um ensinamento ao sacerdote. Aqui em Levítico, é um livro que fala sobre o cuidado da presença de Deus. E por que Deus me levou até essa palavra? Quando o pastor Pedro me convidou para pregar, foi muito engraçado, a gente estava numa reunião aqui no Louvor, né? E aí ele deu toda uma palavra e falou, inclusive, mestre, você vai pregar. Aí eu, amém. Aí eu já fui cheio de autoridade e já sei a palavra, pastor. Aí ele, Simeão. Aí ele, amém. Não é nada disso, irmãos. Deus mudou completamente. Eu fui ser ousado, mas depois eu fui estudar, fui orar, fui pedir direção a Deus e Ele me trouxe algo completamente diferente e falou muito com o meu coração e é aquilo que o Senhor repartiu comigo e que eu quero repartir com a igreja, amém? Então, irmãos, muito se fala, né, em tempos de hoje sobre constância, sobre disciplina, né? A gente vive a nossa vida basicamente procurando elementos de constância e disciplina, porque a gente aprende que quando a gente é constante em algo, a gente tem uma recompensa no final, né? Geralmente o sacrifício, ele vem com uma recompensa, então a gente está sempre atrás, posso dizer por mim, né? Atrás de melhorar a minha alimentação, para melhorar a minha saúde, melhorar a minha rotina de exercício, para melhorar o meu corpo, investir em estudo para continuar para ter uma carreira, um futuro, um sucesso. Então, irmãos, a nossa vida, ela é regida por essa busca da constância, amém? Quantos estão comigo? Quantos buscam constância na sua vida, amém? E o que Deus falou no meu coração, e é muito engraçado que comigo, eu estava falando com o pastor, comigo, geralmente, quando me convida para trazer a palavra, eu tento refletir muito sobre mim, né? Sobre a minha vida, sobre aquilo que está ao meu redor. Eu acho que é uma forma que Deus me fez, né? Então, eu comecei a pensar sobre o que Deus queria falar comigo. Então, eu estava lendo um livro até que o nome é até semelhante ao que eu vou trazer nessa noite, que é Aqueles que Queimam. Aí eu falei, aqui está falando bastante comigo, né? E nesse livro fala muito sobre disciplina, sobre constância, sobre ser firme em Cristo. E aquele que queima, irmão, é aquele que está diariamente, como a gente leu aqui, colocando lenha na fogueira do altar do Senhor, amém? Então, irmãos, o que eu quero trazer de ensinamento nessa noite? Que a gente possa continuar a nossa vida constante em Jesus e que possamos continuar fervorosos em Deus, em Cristo, até que seja a volta dele, amém? Então, para isso, a gente precisa trazer alguns conceitos, né? O que era o sacerdote no tempo do Antigo Testamento? O sacerdote, naquele período, ele tinha a responsabilidade de ser o intermediário de Deus e o povo. Tinham várias
responsabilidades, e inclusive a gente leu uma aqui que era queimar o holocausto. Então eles tinham essa responsabilidade de queimar os sacrifícios, de expiar o pecado do povo, porque em Levítico Deus estava querendo estabelecer um relacionamento com o povo, mas o povo pecava, então ele define algumas regras para o sacerdote, para ele conseguir expiar o pecado do povo e ele ter comunhão com o Senhor, porque o Senhor ele diz, sede santo porque eu sou santo. Então, para o sacerdote adentrar a presença do Senhor, ele precisava ser santo, amém? Então, o sacerdote ele tinha essa função de ser um intermediário de Deus com o povo, ele cuidava do altar, cuidava dos sacrifícios, ele cuidava da santidade do tabernáculo. E diariamente, como a gente acabou de ler, ele tinha que trocar a lenha que era da chama que Deus tinha falado como ordem que não poderia apagar. Então, irmãos, não mudou. Depois, a gente pode até se perguntar, né? Pô, mas isso aí está falando do Velho Testamento. Como é que a gente coloca os mundos do Novo Testamento na nossa sociedade e tal, irmãos? Quando Cristo ele deu o seu sangue na cruz para nos salvar, meio que reformulou essa ideia do modelo sacerdotal. E enquanto antes o sacerdote era aquele homem que tinha que ir até o Santo dos Santos, acender essa chama para o povo, isso não existe mais, irmãos. Agora nós fomos eleitos como sacerdotes espirituais, amém? Cada um de nós aqui é um sacerdote. Olha para o irmão do seu lado. Ele é um sacerdote, irmão. E ele tem hoje o acesso que Cristo, com a autoridade que ele tem no nome dele, colocou sobre as nossas vidas. A obra da cruz nos tornou sacerdote, amém? Então, em 1 Pedro 2, verso 9, vai dizer assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Quer dizer aqui, irmãos, que o nosso Jesus, ele foi o último cordeiro, o cordeiro perfeito. A obra de expiação foi a última, porque ele era o sacrifício perfeito. Então, irmãos, não precisa mais fazer sacrifício, porque ele já se sacrificou por nós, amém? Então, irmãos, nesse momento a gente entende, eu e você, nós somos sacerdotes. Eu e você temos acesso direto a esse local, a esse altar. Só que a diferença é que hoje o templo é o nosso corpo e o altar é o nosso coração. Então, irmãos, nós temos que cuidar diariamente do nosso coração. Esse é o ensinamento dessa palavra. Em Apocalipse diz assim: aquele que nos ama nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. E todo aquele que quem crê em Cristo nasce de novo, irmãos, se torna um sacerdote. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Então todos aqui são sacerdotes. Aqui Pedro fala para nós que nós somos uma geração de sacerdotes, irmãos. Por muito tempo, até mesmo no meio cristão de alguns anos atrás, nós vimos muitos pastores que as pessoas tratavam como sumo sacerdote. Irmão, isso não existe, isso não é bíblico. O que é bíblico é que tanto eu quanto você temos o mesmo acesso a Jesus do que qualquer um outro. Então não existe acesso especial, não existe sumo sacerdote. Após a obra da cruz, o único sumo sacerdote é Jesus Cristo. E nós somos sacerdotes abaixo dele, amém, irmãos? E é por isso que nós somos gratos, porque Jesus ele fez uma obra completa, irmãos. Ele fez uma obra completa para o seu povo. Então hoje, eu e você somos uma nação santa, nós somos sacerdotes, nós somos uma igreja de sacerdotes, amém? E com isso, né, irmãos, é muito bom a gente é sacerdote, a gente tem acesso ao Espírito Santo, a gente tem acesso ao local da presença do Senhor. Mas eu vou citar um verso que está em 1 Peter Parker, capítulo 1, verso 8, que é: o tio Ben estava no leito de morte dele, quando ele vira para o seu tio, para o seu sobrinho Homem-Aranha e fala: com grandes poderes vem grande responsabilidade. Todo mundo conhece isso? Ou ficou meio sem graça? Irmãos, isso é um conselho do... Todo mundo conhece Homem-Aranha, não conhece? Amém. Aí pelo menos foi menos pior. Então o tio Ben, quando ele estava no seu leito de morte, ele fala para o Peter Parker, que acabou de virar Homem-Aranha, e falou: com grandes poderes vem grande responsabilidade. Então nesse momento,
eu também quero dizer para você, irmão, que é sacerdote juntamente comigo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, amém? Então, você é sacerdote, você também, como sacerdote no Antigo Testamento, tem grandes responsabilidades, irmãos. Você precisa manter o fogo aceso diariamente na sua vida. Você precisa oferecer sacrifício diariamente. O que são sacrifícios? Oração, leitura da palavra, uma vida constante, serviço e obediência no reino de Deus, amém? Irmãos, então guardar a presença do Senhor passou a ser uma função de cada um de nós. A presença de Deus está dentro de você, irmãos, e ela precisa de zelo. Como nós lemos, ele falava que o sacerdote precisava cuidar até das cinzas. Ele tinha que colocar no lado do altar e depois levar para um lugar santo fora da tenda. A gente fala, nossa, cinzas? Cinzas é uma coisa tão, né, que parece semelhante até uma coisa para jogar fora, né, lixo. Ou seja, cada coisinha tinha um zelo, cada período, cada etapa do que o Senhor ordenou para o sacerdote era para ser feito com cuidado, com zelo, com amor, com carinho. Irmãos, então você também foi chamado para fazer a obra do Senhor com zelo, com amor, com carinho. Nós temos que dar o melhor em tudo, irmãos. Nós precisamos dar o nosso melhor em tudo, desde você receber um irmão com um sorriso ali na porta, desde você ajudar num evento da igreja a montar as coisas. Eu lembro, e me fez lembrar que quando a gente fez aqui a festa junina, a Vitória que é responsável por toda a ornamentação, né? Aí eu tô vendo ela comprando as coisas, né? Eu falei, nossa, tem bastante coisa, né? Quem é que vai ajudar ela a montar? Aí ela tá vendo, se organizando aí no dia, aí no dia anterior ela falou, amanhã a gente vai montar lá 9 horas. Eu falei, eu vou montar? Ela vai. Aí eu falei, não estava sabendo. Mas é isso, irmãos, eu tive que vir aqui com um sorriso no rosto. Por quê? Porque depois ficou lindo, não ficou, irmãos? Não foi uma bênção? Eu, na hora, assim, confesso para os irmãos que meu coração não ficou tão satisfeito de acordar cedo para vir montar, não. Mas depois eu percebi que também era o Senhor me provando que eu tinha que vir trabalhar com alegria. Porque é muito fácil vir muito alegre só aqui tocar, ministrar, pregar. Às vezes um trabalho braçal que é mais chato a gente não quer fazer, né, irmãos, com alegria. Mas o Senhor falou no meu coração que eu deveria fazer aquilo com alegria. Foi uma bênção, irmãos. Eu fiquei feliz, a Vitória ficou feliz que eu vim ajudar. De montão, isso foi uma benção, a festa junina, não foi, irmãos? Então é isso, irmãos, cada coisa que for lhe delegado, faça com um sorriso no rosto e faça da melhor forma possível, amém? E quando Deus diz, então a gente entende que quando Deus diz que o fogo deve continuar ardendo sobre o altar e não se apagar, Ele está falando comigo e com você, que somos sacerdotes. Mas, irmãos, a vida nem sempre é tão simples, né? A gente passa por momentos de inconsistência na nossa vida. Quantos tiveram altos e baixos aqui na vida com Jesus? Eu me coloco aqui diante de vocês, irmãos, com fragilidade. Eu já tive muitos altos e baixos com a vida com Jesus. E é por isso que essa palavra me chamou tanta atenção, porque não é porque hoje eu estou incumbido aqui de trazer a palavra que eu sou melhor ou tenho mais Espírito Santo de Deus do que qualquer um aqui, irmãos. Nós somos falhos. E nós teremos períodos de inconstância, mas o importante é que nós temos também o nosso ouvido atento aos sinais de Deus sobre nossas vidas. E nós vamos ler agora um versículo que fala sobre 2 sacerdotes, filhos de Arão, que não tiveram o zelo sobre a responsabilidade que o Senhor colocou. Vamos abrir em Levítico 10, no verso de número 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e apresentaram fogo não autorizado diante do Senhor, ao contrário do que lhes havia ordenado. Verso 2. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do Senhor. Irmãos, aqui é um evento muito sério, que mesmo sendo no Velho Testamento, de fato, eles morreram fisicamente. Hoje, graças a Deus, nós estamos no período da graça do Senhor. Então, nós não vamos morrer fisicamente, mas corre o risco de nós morrermos espiritualmente, irmãos. E a morte espiritual é talvez até pior do que a morte física, porque
a gente perde a sensibilidade do contato com o Espírito Santo de Deus. E é aí onde nós ficamos desorientados na nossa vida. Porque é esse contato com o fogo, com a presença do Senhor, que norteia a nossa vida, irmãos. Porque imagina, nossa vida é pautada na Bíblia, na palavra. E a gente deixa de meditar, que é essa lenha diária, deixa de ler a palavra, deixa de orar, e cada vez mais nós vamos nos afastando do Senhor, e cada vez mais nós vamos perdendo essa sensibilidade do que é aquilo que o Senhor colocou. Ele deu aqui um direcionamento claro para os sacerdotes. E como ele queria que fosse queimado, que diariamente, de manhã, eles deveriam levar a lenha, e essa lenha ficaria queimando até amanhã do outro dia, e aí eles deveriam levar a lenha, não podia deixar o fogo apagar. Aqui a Bíblia não nos fala o que aconteceu. Não fala o que aconteceu. A gente só sabe que de alguma forma teve um descuido, teve uma irreverência. Eles podem ter dormido, talvez, a mais e o fogo apagou. Eles podem ter tomado vinho e bebida forte e aí ter se tornado impuros e não ter podido ficar na presença do Senhor e por isso foram fulminados. Porque a presença do Senhor, ela é santa, irmãos. A palavra fala que sede santo porque eu sou santo. Então Deus só tem comunhão com nós quando a gente procura essa santidade, irmãos, quando a gente se purifica. Então, nesse momento, Nadab e Abiú, uma certeza que a gente tem é que esse fogo estranho que eles ofereceram no altar, nada mais era do que descuido e irreverência. Amém? Então, esse é um perigo, irmãos, quando nós não estamos diariamente queimando a lenha no altar do Senhor, corremos o risco de trazer um fogo estranho para substituir aquilo que é a presença do Senhor. Então, um fogo estranho é só uma substituição daquilo que deveria ser vindo da natureza de Deus. Porque aqui Deus, ele coloca o fogo na lenha, mas o que Nadab e Abiú, percebendo que estava apagado, eles tentaram resolver aquele problema de que a chama se apagou por eles mesmos, pelas mãos próprias deles, irmãos. Mas o único que é capaz de reacender a chama no nosso coração é o próprio Deus, amém? Então não existe método de eu vou num culto do reteté específico. Minha mãe até me contou, pastor Alexandre, eu fui tomar café com ela semana passada, algo foi muito engraçado. Ela é de uma igreja pentecostal, né? Ela é da Assembleia de Deus. E ela disse que tem uma amiga dela que vira e mexe vai lá visitar, e sentada, prestando culto ao Senhor, ela sentou no lado da minha mãe e perguntou: irmã, aqui tem revelação? Aí minha mãe falou: tem. Aqui, ó, a revelação é a palavra de Deus. Mas a gente sabe o que ela estava procurando, irmão? Sabe o que ela estava procurando? Uma performance. Ela estava procurando vir naquela irmã rodando e falar no ouvidinho dela o que ela talvez queria ouvir, irmãos. Mas isso é fogo estranho, irmão. Se ela só está procurando aquele movimento, é porque ela não está alicerçada na palavra e ela não está colocando a lenha dela diariamente. Porque se ela tivesse, irmãos, ela saberia distinguir o que é de Deus e o que Deus quer para a vida dela. Amém? Então, irmãos, não existe a gente colocar algo que represente ou substitua a presença de Deus no altar do Senhor. Lembre, o templo somos nós, nosso coração é o altar de Cristo. Então a gente tem que abrir o nosso coração apenas para o fogo de Deus, irmãos. E o fogo de Deus é que vai nos nutrir. O fogo de Deus é que vai fazer com que a gente seja constante, sempre abundante na presença e na obra do Senhor. Porque senão, irmãos, é basicamente nós decidindo como servir a Deus segundo a nossa conveniência e não sobre aquilo que a revelação de Deus nos fala. Amém? Então, irmãos, tome cuidado para não substituir a porção diária, que é a presença do Senhor, que é você entrar no seu quarto, você prestar o seu culto, sua devoção a Deus. Porque esse culto, irmãos, ele não vai te dar a fortaleza que você precisa para a semana. O que vai te dar essa fortaleza, esse poder, essa presença, é o que você vai fazer diariamente com Deus.
é como você vai levar a sua vida, é como você vai dedicar a sua vida. Porque por isso que a gente chama de devocional. Porque o devocional, além de ser diário, ele é algo que é inerente à nossa vida. Ele está ali sempre presente. Diariamente a gente deve adorar o Senhor com a nossa vida, porque assim, é lógico que tem dias que não dá para você fazer como em Mateus 6,6, entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao teu Deus, porque a gente sabe que a vida, às vezes, ela não é tão simples, é corrida, ou às vezes você não tem quarto, às vezes o quarto está com uma criança brincando, está com um marido ou a esposa trabalhando, mas, irmãos, faça com que o seu coração, o seu tempo, seja esse lugar secreto com Deus. Então a gente pode adorar hoje em qualquer lugar, irmãos. A gente pode adorar até com um fone no ônibus. Quantos não já tiveram viajando no ônibus, no metrô, indo para o trabalho, colocaram a cabeça no vidro assim, ouvindo o louvor, começou a chorar, parecendo clipe de música. E aí, irmãos, é uma maneira também de você fazer um devocional para Deus, porque Ele sabe onde está o teu coração. A palavra do Senhor fala que Ele esquadrinha cada coração. Então, Ele conhece o coração de cada um aqui, irmãos. Ele sabe a sua intenção quando você ajoelha. E mais em Mateus 6,6, no verso 7, fala assim: não faça como muitos que ficam repetindo palavras em oração, como se fosse por muito falar que eu fosse atender às orações. Não é por muito falar, irmãos, é pelo que tem no seu coração diante do altar do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, como nós devemos manter essa chama acesa? A lenha diária é o quê? Como que a gente aprendeu? É o devocional. É a leitura da palavra, é a oração, é devoção. É você, irmãos, dedicar um momento para Deus. Seja conversar com Ele, irmãos. Deus, Ele é um Deus relacional. Ele quer ouvir de você e também quer falar. Porque é muito fácil. Muitas vezes a gente vai orar e a gente só fala. Experimenta, irmãos, ficar 5 minutos em silêncio. Coloca o seu coração diante de Deus e experimenta. Ficar 5 minutos, esperando ouvir a voz do Senhor. Ele vai falar com você, irmãos. Porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe qual foi o motivo que você foi ali falar com Ele. Então essa lenha é o combustível. Então diariamente, irmão, procure manter acesa essa chama, amém? E santidade. As cinzas nesse rito dos sacerdotes, ela representa tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que já queimou, tudo aquilo que você deixou para trás, irmãos. Então diariamente, essa lenha vai no dia seguinte se tornar cinzas. Então, tem coisas que no nosso passado não são coisas ruins, tem coisas que são boas. Então, por isso que ele fala para botar a lenha de lado e levar para o lado de fora, no lugar santo. Por quê? Porque as cinzas nem sempre são coisas ruins. Elas são passado, mas o passado também, como diz a palavra, pode trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Amém? Então, diariamente, se santifique. Quando você queimar sua lenha, no dia seguinte recolha suas cinzas, que é a santidade, representa também tudo aquilo que é impuro, e você coloca ela de lado, irmãos. Comunhão com os irmãos. Em Hebreus 10, 25 fala: não se afastem das suas congregações, como é costume de muitos. Então esse período que nós estamos aqui em comunhão de um com os outros, é um período que vai fazer a nossa chama arder mais ainda, irmão. Sabe por quê? Porque as brasas, quando juntas, elas aumentam o fogo, amém? Então, se cada um aqui estiver junto, em união, trabalhando em comunidade, servindo ao Senhor de todo o coração, irmãos, não tem outro resultado. A chama do Senhor irá arder fervorosamente no nosso meio. Então que o Senhor continue nos ajudando a sermos irmãos, a pegar na mão do nosso irmão e falar: eu estou contigo, irmão. E servir ao reino, irmãos. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 11, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então é isso, irmãos. Nós precisamos ser fervorosos, como eu disse anteriormente, em tudo que nós fizermos para o nosso Deus. Amém? Então aqui tem alguns conceitos de como a gente manter essa chama acesa. Mas a gente vê que o que é central
é zelo pela presença do Senhor. O que é central aqui, irmãos, é respeito pela presença do Senhor. O que é central aqui, irmãos, é entender que nada é mais importante do que nós mantermos essa chama acesa diariamente. Amém? Então, irmãos, a constância deve ser até a volta de Cristo. Todos aqui conhecem a passagem das virgens prudentes e as não prudentes. Eram 10 virgens, mas só 5 foram prudentes. Só 5 manteram as suas lamparinas acesas. Então isso é um ensinamento que olha como é legal, né? É um ensinamento de Levítico que perdura até a parábola das virgens prudentes. É do Velho Testamento ao Novo, irmão. Então a palavra ela só se confirma, irmãos. Não tem nada novo aqui, mas é algo que é poderoso se nós aplicarmos no nosso dia a dia. É algo que se a gente conseguir trazer como um conceito das nossas vidas, vai fazer com que a gente seja um cristão cheio de Jesus, cheio de Deus, que queima e que a chama não se apaga. Amém? Quantos são aqui ou querem ser cristãos que não apagam a chama do seu coração? Amém? Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Porque a chama do Senhor está aqui nesse lugar, irmãos. Então, irmãos, sede fervorosos. Sede fervorosos. E quando eu estava preparando a palavra, eu falava para a Vitória que eu não era muito bom de trazer exemplos na pregação, né? Porque ela falou, talvez seja porque você é meio desatento. E realmente, eu sou um pouco desatento. Então, tentei passar a prestar mais atenção no que ocorre ao meu redor. E estava nessa semana, acho que foi terça-feira, até no dia que teve aqui o Conexão. Antes de ir para o trabalho, eu estava no ponto de ônibus. Tomar uma aguinha, porque... Estava no ponto de ônibus. Estava lendo até esse livro que eu mencionei aqui para os irmãos. E passou um idoso, o servo do Senhor Jesus, bem velhinho, irmão, sabe? Aquele que anda puxando a perninha assim. E aí eu estava lá, sentado, eu e algumas meninas, o ponto estava cheio, irmãos. E aí ele passou, foi dando um folhetim para cada uma. Aí eu na minha cabeça, será que ele vai me dar o folhetim? Ou será que ele vai ver Cristo em mim e vai passar direto? Aí eu fiquei esperando. Ele deu o folhetim, irmãos. Fiquei meio chateado, porque naquele momento ele me evangelizou, mas né, a gente não quer ficar por baixo, né? Eu falei logo assim, amém, irmão, Deus abençoe, tá? Sei o quê, já para ele ver que eu também sou crente, né? E ele foi falando de Jesus, irmãos, e eu fiquei prestando atenção, sabe? Geralmente a gente vê que as pessoas são ignoradas, né? Quando são idosos, velhinhos falando de Jesus, evangelizando, a gente vê muitas pessoas sendo ignoradas. Então eu falei, não, vou ficar olhando para ele ver que eu tô aqui com ele, né? E aí ele foi, irmãos, falando com amor e se emocionava. E aí ele falava, porque ele é o único que pode dar a vida eterna, eu já estou com quase 90 anos. Aí ele pegava o chapéuzinho dele do Correios, aí levantava assim, só esperando o meu Senhor me buscar. Olha. E ele começava, aquilo me emocionou de um jeito, irmãos, porque eu olhava para ele, eu via muito o meu avô era exatamente igual a ele, um olhinho meio caído assim, com um bonezinho, falando, meu Deus, eu só estou aqui pela tua graça. E agradeci, meu avô agradecia todo o tempo. E aí ele foi falando, porque o Senhor, meu pastor, e aí eu vinha completando, e nada me faltará, para ele ver que eu sou crente também, né? E aí ele ia falando os versículos, eu ia completando. E aí, irmão, nego no ônibus deveria estar chateado comigo, né? Porque ele tava dando mais combustível para ele, ele tava se empolgando. Irmão, fiquei muito feliz com aquilo. E quando ele terminou, eu cheguei, ele veio e falou, meu filho, Deus te abençoe. Eu falei assim para ele, olha, que eu consiga, perto dos meus 90 anos, como o Senhor falou, que eu consiga chegar queimando por Jesus como o Senhor está queimando agora. Aí, irmãos, ele se encheu e falou mais meia hora. E aí eu com certeza queriam me matar, com certeza. Aí ele falou mais meia hora, com certeza ele falou, meu Deus, ele já estava indo embora. Mas é isso, irmãos, é isso, é comunidade. Isso é brasa. Juntou a brasa, queimou de novo, voltou a queimar.
E ali eu pude ver, irmãos, o Senhor falando comigo, é isso que eu quero para você, que você chegue velhinho, pode ser que não seja com o boné dos Correios como ele estava, cada um vai chegar como for, mas que eu chegue velhinho, queimando por Jesus, amém? Como a vovó, que já está com Jesus, ela queimou até o último dia da vida dela, irmãos. E que bênção é, por quê? Porque diariamente queimava a lenha no altar. Não tem outra forma de nós vivermos uma vida queimando por Jesus, se não tivermos esse conceito, esse preceito de diariamente devotarmos a nossa vida a Jesus, irmãos. E eu falei com Jesus, Jesus, eu quero isso para mim. Me ensina, Senhor, me ensina. E então eu pude sentir o Senhor falando no meu coração que é só eu ter uma vida constante de relacionamento com Ele. Amém, irmãos? Queria convidar os irmãos a colocar de pé, está chegando no término da palavra, os levitas que possam vir para o altar. Glória a Jesus. E, irmãos, algo que Deus também tocou no meu coração nessa tarde foi que, enquanto a gente estiver queimando, irmãos, o fogo de Deus, nada e nem ninguém poderá nos parar, irmãos. Nada poderá nos parar. Jeremias 29, ele disse assim, ele estava cansado, irmãos, de pregar, porque a vida, como a gente falou, a vida ela tem altos e baixos. Até Jeremias, que era um profeta do Senhor, ele chegou para o Senhor e falou assim, não o mencionarei e nem mais falarei o seu nome, mas é como se um fogo ardesse no meu peito e tivesse cerrado em meus ossos. Então, exausto, eu não consigo contê-lo e jamais vou deixar de falar da tua palavra. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Até no dia que você se sentir fraco, até no dia que você se sentir incapaz, até no dia que você não vê resolução, o fogo de Deus, ele virá no teu peito e te lembrará quem te trouxe até aqui, irmãos. É a presença do Senhor, é essa chama. Essa chama, como ele diz, que não pode se apagar, irmãos. Essa chama não pode se apagar por isso. Porque o dia mau ele chegará, o dia mau ele virá. Mas se você tiver com a sua lamparina cheia de azeite, com o seu altar, com a lenha queimando fogo, você conseguirá atravessar, irmãos, esse mal, porque o Senhor, aquele que está dentro do seu coração, Ele virá e te dará um direcionamento, te dará uma solução, Ele te trará cura. Porque, irmãos, eu nunca vi um justo passar fome ou mendigar o pão. A palavra do Senhor é fiel a ela. Deus, Ele é fiel à sua palavra, irmãos. Então, quero te dizer nessa noite que Deus, Ele acendeu essa chama em nós. Mas a responsabilidade de manter esse fogo aceso é de cada um de nós. A responsabilidade é nossa, irmãos. Então, hoje o Senhor está chamando sacerdote de volta para o altar. Irmão, não importa se a tua chama hoje está média, se ela está pequena, se ela é só uma faísca, ou até se apagou, ou até já virou pó, já voou com o vento, não tem mais nada lá. O Senhor, Ele é gracioso, o irmão, o Senhor é gracioso em reacender essa chama. Mas a lenha, irmãos, ela precisa ser colocada por você. A palavra do Senhor fala que o espírito, ele está pronto, mas a carne, ela é forte. É a carne que impede que nós vivamos a plenitude da presença do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, te convido nessa noite, se tem algo te impedindo, aleluia, se tem algo te impedindo de dar esse passo além, de voltar a queimar como um dia tu já queimou, entregue tudo no altar do Senhor. Coloque lenha e Ele vai queimar e purificar essa chama que é. Aleluia. Ministério de louvor, ele vai adorar, irmão. Se você quiser,
Nós depois vamos te fazer uma oração pedindo para o fogo de Deus habitar em cada um de nós. Se você quiser e sente falta, irmãos, dessa presença diária, se você quer voltar àquele momento que você estava incendiado por Deus, eu quero te convidar que você possa vir aqui à frente, irmãos, porque Deus quer incendiar o teu altar de uma forma que você não entende, irmãos, porque o nosso Deus, Ele não faz obras pequenas, aleluia. Oh, Espírito Santo, Tu está aqui, Senhor, eu posso sentir o Teu fogo, Pai. Então, irmãos, enquanto o ministério adora, fique à vontade, venha aqui à frente ou fique no seu lugar, só entregue o seu coração no altar nesse momento e deixa o fogo santo queimar tudo aquilo que não provém dele. Deixa o fogo santo queimar o fogo estranho. Oh, Deus, venha purificar cada um aqui, Jesus. Há muito mais que isto, Espírito Santo sopra em nós. Aleluia, muito mais, irmãos. Há muito mais que isto, eu creio, Espírito Santo, esperamos. Oh, Pai, reacende a chama no Teu povo, Deus. Enche-nos outra vez. Enche-nos outra vez. Fogo de Deus acende em nós. Paixão pelo Teu declare nome. isso, amado. Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, o Teu amor em nós. Vamos do início? Vento impetuoso, enche-nos com o Teu poder. Oh, Deus, venha nos encher, Jesus. Vem libertar os cativos. Só o Teu fogo tem esse poder, Pai. Queremos viver para o Teu louvor. Derrama a Tua glória. Derrama a Tua glória. Fogo de Deus acende em nós. Paixão pelo Teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, o Teu amor em nós. Ó Santo de Santos, Tu és glorificado nesse lugar, Pai. Venha acender, Senhor, no Teu povo, Pai, a Tua chama mais uma vez, Deus. Oh Deus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, diante do Teu altar, Pai. Humildemente, nós queremos Te pedir, Senhor, humildemente, Deus, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, Deus. Nos perdoa todas as vezes que nós trouxemos fogo estranho, Senhor, para Ti, Deus. Mas hoje nós reconhecemos, Pai, que só há um Senhor que é capaz de nos queimar com o fogo santo que provém do alto trono de Deus. Então nesse momento, Pai, nós queríamos pedir para a vida de cada um aqui, Pai. Senhor, reacende a chama, Pai. Reacende esse fogo, Deus.
Ô Senhor, dá estratégia para os teus filhos, Senhor, não se afastarem do teu fogo, Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa enxergar o que o Senhor quer para a vida deles, Deus. Oh Deus, que nós possamos andar, Senhor, em direção a Ti, Pai. Senhor, como Jó, Deus, ele falou que ele pensava que Te conhecia, Deus, mas depois de todo o processo ele pôde dizer: oh, antes os meus olhos Te viam, hoje eu Te conheço, Pai. Então deixe nossas experiências, Senhor, dê as experiências para cada um aqui, Pai, aquilo que cada um precisa passar, Deus. E Senhor, aviva essa chama de cada um, Pai. Oh Deus, nós queremos repreender, Senhor, todo o laço, toda a seta do inimigo, Senhor, querendo atrapalhar a nossa comunhão contigo, Deus. O que nos separará do amor de Cristo? Nada, Pai. Nem a fome, nem a nudez, nada nos separará do Teu amor, Deus. Desde que a Tua chama esteja queimando diariamente no nosso altar, Deus. Eu tenho certeza, Pai, que se nós nos colocarmos diante de Ti, entendendo qual é a nossa responsabilidade contigo, Pai, o Senhor nos mostrará grandes coisas que o Senhor tem para nós, Deus. Nos ajuda, Senhor, a ser firmes e constantes, sempre abundantes na Tua obra, Deus. A honrar essa presença, Pai. A ter zelo, Deus. Que nós possamos aprender com os sacerdotes que não tiveram zelo, Deus. Nós não queremos morrer espiritualmente, Pai. Nós não queremos perder a nossa sensibilidade contigo, Deus. Porque se nós perdermos isso, Senhor, ficaremos desorientados, Pai. Então eu peço que cada sacerdote, Deus, nesse momento, cada irmão meu, Deus, atenda ao chamado sacerdotal no Teu reino, Deus. E que entendamos, Senhor, que precisamos, Senhor, servir com diligência, Deus. Servir com zelo, com amor, em união, em comunidade. Tua palavra nos fala, Senhor, que se um cair, o outro irá levantar, Deus. Se nós estivermos sozinhos, não tem como alguém nos levantar, Senhor. Então que possamos entender que nós precisamos do nosso irmão, Pai. Nada somos sem Ti, Deus. Então queremos reconhecer, Pai, e Te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor possa reacender essa chama. É isso que eu Te peço, Senhor, e entrego a sua oração em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas de Jesus nessa noite.